O ataque especulativo da última quinta-feira, dia 10 de novembro, foi apenas o primeiro. Ele fez subir o dólar como nunca e fez também as bolsas desabarem, dando um susto no novo governo. Mas tanto Lula como os outros presidentes progressistas da América Latina, que agora controlam pelo menos as 4 maiores economias, eles estão muito habituados a esse tipo de ataque. Aqui mesmo no Brasil, esse ataque da quinta-feira já se revelava totalmente superado na sexta-feira, mas já tinha causado ali um dano terrível, que foi o prejuízo na Petrobras, que chegou a quase 80 bilhões, mas que na verdade visava principalmente a Petrobras. E por quê? Porque ali naquele discurso contra o qual se tinha levantado aquele ataque especulativo, o Lula não só havia dito que a prioridade fiscal também deve dar lugar à prioridade para o debate da desigualdade, mas também o Lula tinha dito que não vai mexer na Petrobras, não vai fatiar a Petrobras, não vai fatiar o Banco do Brasil, o BNDES, nem a Caixa Econômica. Ora, e a gente sabe que aquele mercado cheio de grandes empresários, principalmente internacionais, estavam de olho na Petrobras, que iria ali, se continuasse o governo Bolsonaro, seria fatiada ou mesmo vendido completamente, como aconteceu com a Eletrobras e outras grandes empresas estatais. Tiveram aquela mesma sorte, que foi para o matadouro. Mas este é o preço a pagar. O próprio Lula teve esses ataques especulativos, mesmo de antes de assumir em 2003. Quantos foram aqueles ataques? Muitos deles gratuitos. Gratuitos não, tem sempre um grande interesse e geralmente jogam contra a economia brasileira para torná-la cada vez mais dependente desse chamado mercado. Imagine só se governos progressistas como o de López Obrador e o mais recente do Petro na Colômbia fossem se importar com esses ataques especulativos. O Obrador já está com mais de 3 anos e fez um governo de grande estabilidade, inclusive fiscal, apesar de todos esses ataques. O mesmo ocorre com o Petro lá na Colômbia, que já está com mais de 100 dias no governo, que pegou o dólar ali pouco mais de 3 pesos colombianos, mas viu saltar para mais de 5. Agora está recuando, e recuando continuamente, sem assustar o presidente progressista, aliás, o primeiro da Colômbia. Mas eu vi aqui na imprensa, a chamada grande imprensa ou grande mídia, que apoiou todo aquele ataque especulativo, deu vivo isso. Vi aqui um artigo na Folha de São Paulo do jornalista Jânio de Freitas, que se distancia inteiramente desta versão. O que diz o experimentado jornalista de mais de 80 anos de idade? Falta ao mercado saber que Lula não foi eleito para servir a camadinha especulativa. Camadinha, ele chama isso, que é justamente aquele pessoal que vive pela especulação, e especulação financeira do mais alto grau. Daí, por exemplo, o exemplo desse prejuízo causado à Petrobras, que o Lula já garantiu que não vai fatiar. O que diz ele? Vozes do mercadinho, como ele chama o mercado, reagem com horror, entre aspas, ao ouvir que prioridade é acabar com a fome. Ah, que horror, diz o Freitas, Jânio de Freitas.
Lula disse que prioritário é acabar com a fome, não a contenção de gasto social, o tal do teto de gastos. Bolsa caiu, reação imediata do mercado, nome de guerra dos que não produzem, não se incluem na infraestrutura econômica e ganham no jogo financeiro das bolsas. E tome de manchetes em primeiras páginas e comentaristas do mau passo com que Lula já começou o governo. Olha aí, ele faz aí uma ironia, não é? Os comentários quase uníssonos dos comentaristas, dos jornalistas da grande mídia. Todos sempre reforçando a exigência reiterada pelo mercado. Lula tem que indicar logo o novo ministro da Economia. E o Lula está aí, não indicou o ministro, nem deu mais ou menos quem seria, algum tipo de dicas sobre quem seria o ministro, porque ele sabe que se ele disser agora quem é o ministro, esse ministro vai ser imediatamente enquadrado pelo mercado e com ele o próprio governo Lula. Então tem que, pergunta o jornalista, ainda falta ao mercado a informação de que o Lula foi eleito para presidir um país de mais de 215 milhões de habitantes, não para servir à camadinha especulativa. A decisão eleitoral completa neste domingo 2 semanas, apenas. Quer dizer, 2 semanas da última eleição, segundo turno, as quais o Lula ganhou. Nestas, o mercado se fez de inquieto porque este é um método eficaz para acionar o sobe e desce lucrativo da especulação financeira. E de quebra, dizer quem manda, para ver no que isso vai dar. Nenhuma empresa séria depende da urgência de um nome de ministro, assegura o jornalista Jânio de Freitas. Expoente dos chamados investimentos financeiros, Armínio Fraga deu a Lula na Folha de São Paulo a resposta do mercado. Estabilidade fiscal gera mais investimento e mais crescimento. Simples assim. E aumenta a chance de os recursos beneficiarem os mais pobres. Parece falar de economia, mas é de políticas que trata. O crescimento não depende necessariamente de estabilidade financeira, finaliza o jornalista Jânio de Freitas. E o Brasil tem no inflacionário governo Juscelino Kubitschek, um dos seus tantos exemplos de desvario financeiro e crescimento. E aqui se inclui a construção de Brasília, dos anos de 1960. O governo da mediocridade desleal de Michel Temer até criou o teto de gastos, mas daí não vieram mais investimento e mais crescimento. Recursos provenientes de estabilidade ou não só beneficiam os mais pobres, se esta for a política do governo. O que só por um breve período aconteceu no Brasil, e nem digo qual, finaliza o jornalista Jânio de Freitas, na Folha de São Paulo.